O Lanterna Atlético Goianiense recebe o vice-líder Botafogo com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse duelo. Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Campeonato Brasileiro, né? Mais uma rodada se inicia neste sábado e a gente destaca Atlético Goianiense e Botafogo, um dos jogos que vão abrir mais uma rodada da Série A. Quem vai me ajudar na análise desse confronto é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar o duelo entre Dragão e Glorioso. Duelo de duas equipes em situações muito distintas na tabela. Iremos nos esmiuçar melhor no contexto desse confronto. Temos aí umas especificidades, afinal o jogo é entre aí duas partidas de Copa do Brasil, né, que acontecerão nos meios de semana. Então será que terão mudanças? Vamos analisar melhor essas nuances para o confronto, certo? Vamos trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, o jogo lá no estádio Antônio Ascioli, né, a casa do Atlético, neste sábado às 8 horas da noite. Vamos ver como chegam em números as duas equipes, né? O Atlético Goianiense que já não vence há mais 11 jogos, chegou, né? Com empate contra o Vasco, estava vencendo até a reta final do jogo, mas sofreu um empate pela Copa do Brasil e segue sem vencer. No seu último jogo pelo Brasileirão, derrota para o Flamengo no Maracanã por 2-0. Quem vinha de uma sequência longa de vitórias, não era nem só de jogos sem perder, era o Botafogo, mas já não vence há 3 jogos. Tudo bem, né? Um empate foi contra o São Paulo. Aí a derrota que foi para o Cruzeiro, essa foi inesperada, né? Até pelo placar 3-0 no último jogo pelo Brasileirão. E pela Copa do Brasil, na terça-feira, o Fogão empatou com o Bahia, 1-1 em casa pela Copa do Brasil. Então tem jogo também no meio de semana, assim como o Atlético Goianiense, né? As duas equipes que vão jogar fora de casa pela Copa do Brasil. Então isso também pode mexer um pouquinho na análise, né? Em relação à classificação do Brasileirão, o Dragão é o lanterna, 12 pontos apenas, o Botafogo é o vice-líder, né? Tem a mesma pontuação do Flamengo, mas tem um saldo de gols pior, por isso que fica na segunda colocação com 40 pontos. E aí, média de gols marcados e sofridos bem discrepantes. Praticamente o inverso, né? Exatamente. É isso? Encerrou sua parte? Tudo bem. Vamos lá, né? É o seguinte, sobre o Campeonato Brasileiro, a gente tem uma equipe que é vice-líder contra o lanterna da competição. E em termos de médias de gols, uma discrepância muito grande. A grande questão que a gente tem que relativizar um pouco aqui é o fator Copa do Brasil, que vai influenciar bastante. Ainda mais considerando que foram duas equipes que empataram o jogo de ida atuando em seus domínios. Os dois times empataram em 1-1, certo? Do lado do Atlético Goianiense, eu gostaria de citar um fato que é o seguinte: o Atlético, por mais que ele venha nessa sequência muito ruim, né, é um time que, dificilmente vai escapar do rebaixamento, inclusive. É essa a briga do Dragão no Campeonato Brasileiro, né, a briga contra o rebaixamento, mas é um time que teve uma melhora de produção, tá? Jogou muito bem contra o Bahia em casa, por pouco não conseguiu essa vitória contra um time que estava no topo da tabela. O Bahia já conseguiu um empate na reta final, perdeu para o Flamengo, atuando no Maracanã, um placar super normal, né? Mas também deu trabalho para o Mengão, e atuando em casa contra o Vasco mais uma vez, assim como foi contra o Bahia, estava vencendo por 1-0, jogando melhor e levou um empate meio que já na reta final do jogo. Então assim, a gente teria que relativizar um pouco mais, tá? Eu teria um leve medinho aí de ir muito a favor do Botafogo, porque se a gente considera apenas o Campeonato Brasileiro, a discrepância das equipes, a gente naturalmente pesaria algo a favor do Botafogo, uma vitória do Fogão eventualmente. Mas eu fico com esse pezinho atrás, tá? Vamos tentar entender melhor esse contexto em termos de padrões das equipes, estatísticas relacionadas aos times nos últimos jogos. Outro dado sobre a equipe do Atlético, né, que ele ainda não venceu em casa nessa Série A, né? Cara, foram 9, 10 jogos, eu acho, já. E ainda não venceu, bizarro. Inclusive a maioria dos pontos do Atlético foram fora de casa, né, nessa Série A. Pegando os padrões das equipes, né, o Atlético Goianiense, tivemos ambas marcam em 8 dos últimos 10 jogos. Né, um time que sofre gol em quase todos os jogos, mas também marca o seu golzinho ali em quase todos os jogos. Essa é a estatística que a gente destacou do Dragão. Aí só para relativizar mais uma vez, né, trazer a questão que a informação que a gente trouxe, em nenhum desses 10 jogos o Atlético Goianiense venceu, tá? Ou seja, em 8 jogos ele conseguiu marcar gol, mas ele não venceu. Ou foi um empate ali 1-1, 2-2, ou foi derrotado. Então, assim, mesmo batendo ambas marcas, é um time que não consegue vencer os seus jogos, né, velho? E o Botafogo, esses dados são do Brasileirão, tá? Nos 20 jogos que fez na Série A, o time marcou gol em 19, só não marcou
no último jogo, que foi justamente contra o Cruzeiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro, perdeu por 3-0, mas foi um jogo onde o Botafogo não fez gol nesse jogo, mas o Cássio foi o goleiro que mais fez defesa em uma partida da Série A de pontos corridos. Então até quando ele não marcou, ele criou muito para marcar. E foi curioso, porque o Botafogo conseguiu, foi inclusive um marco histórico, pela primeira vez na história do Brasileirão de pontos corridos, um time conseguiu marcar gol em todos os jogos do primeiro turno. E foi curioso porque o Botafogo fez o gol nos 19 jogos do primeiro turno, na primeira rodada do segundo não fez gol. Ambas marcam também nos confrontos diretos, tá? Em 5 dos últimos 7 jogos entre eles, ambas marcam aí no duelo entre Dragão e Botafogo. Vamos pro momento bet nacional e a gente discute mais mercados aí sobre esse jogo. Um favoritismo do Botafogo, né? Esperado, mas uma odd já interessante, né? 2.09. Eu tenho um leve medo aí em apostar no Botafogo, por causa dessa questão que a gente trouxe, né? Mas os dois vão poupar. Esse é o ponto. Eu ia destacar justamente isso. O reserva do Botafogo é muito melhor que o reserva eis a questão. Por quê? O Botafogo, ele é podemos colocar o Botafogo como um candidato ao título da Copa do Brasil aí, tá? Sim. É um time que empatou em casa contra o Bahia, então ele vai ter um jogo muito difícil atuando fora de casa, lá na Fonte Nova, contra o Tricolor da Boa Terra, né? Mas é um time que já tem uma certa gordurinha no Brasileirão. E, claro, o Botafogo ele vai brigar também pelo título do Campeonato Brasileiro, então ele vai focar no Brasileirão. Mas eu acho que o Botafogo ele pode se dar esse luxo de poupar. O Atlético Goianiense eu já não tenho tanta certeza. Eu acho que o Botafogo ele não vai poupar tanto. Ele pode poupar tem uma peça ou outra. Português que, enfim, na Europa a Copa é secundária em relação ao Campeonato Nacional. E o Botafogo tem a mesma pontuação do líder. E até no jogo contra o Cruzeiro ele até poupou meio time titular, mas os jogadores entraram no segundo tempo. O meio-campo foi bem desfigurado, né, do Botafogo. Mas os jogadores entraram no segundo tempo. Então, tem isso. Eu acho que o Botafogo pode ser mais mistão. O Atlético, que como já está muito embaixo ali, a Copa do Brasil pode ser a salvação até financeira. Esse é o ponto, para uma Série B do ano que vem. Então acho que se tem um time que pode até entrar mais desligado, eu acho que é o Atlético, porque o Atlético já está ali quase rebaixado. Assim, a gente tem duas linhas de raciocínio. Vai pegar o vice-líder, é um jogo que... Mas é em casa e o Atlético vem fazendo bons jogos em casa, por mais que não tenha ganhado nenhum, né? Ele vem de 2 bons jogos atuando. Claro que vai jogar sério e tal, mas eu acho que é mais fácil o Atlético Goianiense poupar mais peças e focar mais na Copa do Brasil do que o Botafogo. Será, velho? Eu acho que sim. É porque são duas linhas de raciocínio muito distintas. Ao mesmo tempo, eu também acredito que o Atlético Goianiense ele pode simplesmente abrir mão da Copa do Brasil, sabendo que é muito difícil conquistar algo muito grande. Agora tem esse grande ponto. Pode passar do Vasco e é muita grana. Essa que é a parada da Copa do Brasil, né, velho? Porque um avanço às quartas... Não necessariamente o Atlético vai querer brigar pelo título, que eu acho muito difícil, todo mundo acha. E a grana da Copa do Brasil faz muito mais diferença pro Atlético do que pro Botafogo, por exemplo. Mas, por exemplo, você não acha que o Atlético Goianiense, ele focando em se segurar na Série A do Brasileirão financeiramente, não seria mais viável do que um avanço na Copa do Brasil? Mas é mais fácil passar do Vasco do que se livrar da zona de rebaixamento. Ou seja, resumindo, toda essa discussão, que as duas linhas de raciocínio são corretas, tá? Causam essa confusão para esse confronto, né? Eu ficaria com o pé atrás em termos de apostar na vitória do Botafogo. Que assim, como eu disse, se a gente bate o olho no odd de um time que é vice-líder como o Botafogo, um time muito seguro no Campeonato Brasileiro, contra um lanterna Atlético Goianiense que não venceu nenhum jogo em casa, a vitória seria uma boa pedida, ainda mais pagando 2.09. Mas por causa desse contexto, eu fico um pé atrás. Eu preferia focar em gols. Por quê? A gente observou estatísticas aí, né, inclusive, que tendem muito para gols. Jogos do Atlético Goianiense, mesmo quando o time perde, nos últimos 10 jogos do Atlético Goianiense ele marcou gol em 8, mas mesmo marcando gol ele não conseguiu vencer nenhum jogo, velho. Então assim, gols pode ser uma ótima pedida para esse confronto. O que é que você acha? Ambas marcam ou mais de 2,5? Não, mais de 2,5 eu acho arriscado. Ambas marcam. Vamos dar uma olhada em ambas marcam? Vamos no ambas marcam. Porque aconteceu muito nos jogos do Atlético. Né? Desce um pouco, produção, por favor. Mas assim, se o Atlético for com um time muito reserva, a chance dele marcar também cai muito, né? O grande problema é que essa definição de escalação vai ser em cima da hora. Então assim, o apostador, ele de posse dessa informação, ele pode esperar até o momento inicial ali do jogo e tomar sua decisão, né? E assim, só outro ponto, tá, Fábio? Que eu gostaria de relativizar. Eu não acho que a vitória do Botafogo seja uma boa pedida. Porém, a odd tá tão alta que é o seguinte, arrasta um pouquinho para baixo, produção, por favor. O empate anula do Botafogo. O empate anula, vamos ver quanto é que tá a odd. Ó, 1,52. Aí eu já acho que tá ok, tá? Porque eu não acho que o Botafogo perde. Na pior das hipóteses seria um empate. A grande questão aqui é a odd. É melhor um empate anula aposta do Botafogo pagando 1,52 e um jogo que eu acredito que, principalmente se o Botafogo poupar boa parte dos seus jogadores, pode muito bem entender para o empate, e aí seria reembolsado, não seria lucro, e mesmo se o Botafogo ganhe, é um lucro de 52%, ou a gente pega um ambas marcam, que é uma tendência muito alta em outros jogos, que mesmo os dois times poupando, eu acredito que seja uma tendência para o confronto, e a gente tem uma cotação de 1,97, ou seja, praticamente o dobro de lucro aqui. É isso a questão. Vale muito mais do ambas marcam. O meu medo é o Atlético ir com muitos jogadores reservas e o seu setor ofensivo ser mais fragilizado, por exemplo.
Né? Então, até acredito, se fosse os dois times ali, até com titulares, eu acho que o ambas marcam era bem Porque o Botafogo vem levando... Boy, o Botafogo levou 6 gols nos últimos 3 jogos. Mas vamos do ambas marcam, vamos procurar o lucro, né? Eu acho que... Eu acho que é de risco. Eu acho que é risco, tá? Mesmo com os times reservas, eu acho... Esse que é o ponto. É porque no ambas marcam, a gente meio que fugiria dessa parada do a gente não sabe até que ponto haverá... os times irão poupar, né? O ambas marcam, eu acredito que ele inibe essa dúvida. Eu acho que é uma tendência muito alta, independente do time poupar ou não. Porque é uma proposta que está na metodologia ali das equipes, né? São dois times que jogam para frente. São dois times que a gente observa alta tendência de gols nos jogos, independente de titular ou reserva. É uma metodologia. Então eu acredito que o ambas marcam ele acaba sendo, digamos que, mais viável, porque tem uma odd mais alta, praticamente o dobro de lucro. Né? Lá, se for empate, que eu acho que é uma tendência boa para esse jogo, é reembolsado, não é nem lucro. A gente teria que contar com a vitória do Botafogo para lucrar 52%. Aqui não, aqui a gente tem um lucro de 1,97. E aí cabe ao apostador. A gente pode dar essas duas opções aí, né? E cabe ao apostador ver o que se enquadra melhor aí no perfil dele, né? Se for uma opção mais... Se você tiver um perfil de metodologia de apostas mais seguro, fica com um empate no aposta do Botafogo. Vamos botar 50 nas duas? Não, aí acho que sim. É uma boa pedida? Boa. Bora botar. Vamos botar. Gostei dessa. Até que a Copa do Brasil eu gosto da ousadia. Bastante. Eu gosto da ousadia. Esse jogo vai ser 2-1 pro Botafogo. E aí é duplo green. Coloca 50 produção ali, por favor. Ali embaixo aí, boa. 50, que vai voltar quanto? Muito. Sei. Vai voltar muito. 98, 50. Quase 100. Boa. Boa. É o que eu disse, velho. A grande parada aqui do ambas marcam é que existe uma tendência muito alta e a odd está muito alta. A gente sempre é muito importante fazer essa relação do custo-benefício. Eu gosto muito de fazer isso. Por exemplo, aí você poderia até argumentar, mas aí não é melhor pegar a vitória do Botafogo pagando 2,09? Aí eu já acho que é uma odd que não vale o risco. Porque eu acho que é um jogo que tende muito para o empate, considerando que o Botafogo pode poupar jogadores e acabar perdendo sua força ofensiva, né? Clica ali de novo, produção, no Botafogo, aí clica e depois clica de novo. Boa, aí coloca 50 aí também. Aí no... A gente vai nas duas, tá? Primeira vez nesse programa que a gente tem uma dupla... É como discutimos muito, vamos para uma mais conservadora e uma mais ousada. E duas boas apostas, tá? Meu palpite seria 1-1. A gente vai ficar no reembolso no empate nula e vai ter o green ambas marcam. Mas, se for para pender para um dos dois lados em termos de vitória, provavelmente seria do Botafogo. Então o placar viável seria 2-1. 1-0 Atlético Goianiense. Aí é loucura máxima. Aí eu vou lhe cobrar. Vamos repassar agora a dica do tipster para Dragão e Glorioso pelos Brasileirão da Série A. O duelo entre Atlético Goianiense e Botafogo levanta muitos questionamentos porque existe uma grande tendência dos times pouparem seus jogadores, já que é válido uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro em meio a 2 jogos da Copa do Brasil. E vale salientar que tanto o Botafogo quanto o Atlético Goianiense empataram no jogo de ida atuando em seus domínios em 1-1. Então precisarão buscar o resultado atuando fora de casa e existe uma tendência dos dois times aí pouparem jogadores. Por isso a gente vai dar 2 dicas aqui para esse programa, beleza? Uma de maior risco, outra uma opção mais conservadora. E aí cabe ao apostador se identificar com qual aquele acredita que vale mais a pena para o seu perfil, beleza? A primeira dica do tipster é o ambas marcam, pagando 1,97, é uma tendência que a gente observou muito grande, tanto em confrontos diretos do Dragão contra o Glorioso e principalmente em jogos do Atlético Goianiense. Em 8 dos últimos 10 jogos aconteceu essa estatística. O Botafogo é um time que também vem sofrendo muitos gols, tá? Então mesmo o Atlético Goianiense sendo lanterna da competição, o Botafogo levou gol em 6 dos últimos 3 jogos que disputou, a defesa está um pouquinho falha. E principalmente se poupar jogadores, acredito que aumenta a tendência do Atlético também deixar seu golzinho. O gol do Botafogo é muito provável, né? Agora, uma opção mais segura que a gente acredita também que seja viável para esse confronto é o empate no aposta do Botafogo, pagando 1,52. O Botafogo é vice-líder do campeonato, é um time muito sólido, por mais que venha de 3 jogos sem vencer, é uma equipe muito superior ao Atlético Goianiense. Então, mesmo poupando jogadores, se for para pender para uma das equipes, seria para o Botafogo. E aqui, pelo menos, você está protegido do empate. Muito bem, então dicas dadas aí para Atlético Goianiense e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Falamos também de outros jogos, tá? Desse sábado também tem vídeos sobre os jogos de domingo, também o jogo de segunda, Série C também no sábado. Então fica ligado aqui nos nossos conteúdos, se inscreve no canal, ativa o sininho, gostou desse vídeo, dá essa moral pra gente, curte, compartilha e entra também em tvbet.com, seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto!